E aí, jovens, tudo bem? Hoje é o tão aguardado vídeo porque vocês me perguntam bastante quando é que eu vou fazer meu top 11 filmes de Star Wars, e cá estamos. Então no vídeo de hoje eu vou ranquear os filmes, então eu vou falar do meu último até o meu preferido, vou dar minha opinião sobre cada um e eu quero que vocês comentem aí embaixo também o top 11 de vocês, filmes de Star Wars. Então lá, 11º lugar até o primeiro lugar, escreve aí o que vocês quiserem de opinião. Cara, lembrando que tudo isso aqui é só pra gente brincar, só pra gente se divertir. Por favor, não briguem nos comentários e evitem brigar comigo também, porque essa aqui é minha opinião, você pode ter a sua e tudo certo, tipo, a gente pode continuar sendo amigo, fazendo vídeo e conversando normal, tipo, nossas opiniões podem ser diferentes, mas a vida segue normalmente. Todos os filmes Star Wars são divertidos, tem cenas muito boas, mesmo todos os filmes sendo divertidos, eu acho que tem alguns que tem problemas de ritmo, que a direção é melhor, que o roteiro é melhor. Eu vou explicando pra vocês de cada filme, mas eu vou levar em conta mais ritmo, direção, não vou levar o universo expandido em conta, vamos falar só sobre os filmes. Então, os 11 filmes que fazem parte dele no tempo oficial, os 9 Star Wars, então Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, Rogue One e Han Solo. Esses são os 11 filmes permitidos para esse vídeo. Então vamos começar, eu quero começar já polêmico. Em 11º lugar na minha lista está Ameaça Fantasma, em último lugar. Eu sei, vocês estão me odiando aí agora, mas espera pra ouvir o que eu tenho pra dizer. Calma. Ameaça Fantasma, na minha opinião, traz novos personagens que são bem interessantes, Qui-Gon Jinn, Darth Maul, até o Obi-Wan mais novo, a Padmé Amidala é sensacional, tem personagens muito bem apresentados. É a expansão que Star Wars precisava na época, então eu acho que a Ameaça Fantasma cumpre bem esse papel. Tem novos planetas, novos efeitos, novas criaturas, o filme em si conta uma história bem concisa, bem fechadinha, que eu acho que tem um bom arco, um arco interessante, só que, agora vamos entrar nos contras, eu acho que a Ameaça Fantasma tem um problema de ritmo muito grande, mas muito grande mesmo. Ele é um filme extremamente lento, sem contar que a Ameaça Fantasma é um grande experimento do George Lucas ali começo dos anos 2000, porque agora tinha muita tecnologia, ele tinha muito dinheiro, então ele podia fazer criaturas enormes dentro da água, Jar Jar Binks, ele podia experimentar tudo que uma tela verde poderia proporcionar pra ele, e assim ele fez, sem contar também que toda aquela parada do Anakin, o Anakin criança até é interessante, mas eu não gosto como eles resolvem a batalha de Naboo, com o Anakin destruindo a nave mãe dos droids, que é basicamente um repeteco do Luke fazendo de novo lá no filme 4, só trouxeram isso pra Anakin, e assim, desculpa o que eu vou falar agora, mas é basicamente o George Lucas lambendo algo que ele fez. Então, tipo, ele tá literalmente se copiando e falando, nossa, essa ideia é muito boa, vou fazer o Anakin fazer a mesma coisa de Luke Skywalker, sendo uma criança de 9 anos no meio de uma guerra gigantesca com droids. Ah, não vou nem falar da corrida de pod. A corrida de pod é muito chata pra mim. E quando o pod para de funcionar bem na largada, você fala, cara, ele vai usar força e o pod vai voltar a funcionar. Não, ele fica erguendo e abaixando o mesmo botão e o pod funciona. Tudo bem que tem coisas muito boas, a luta entre Darth Maul e Qui-Gon Jinn é uma das melhores lutas de todos os Star Wars, assim, tanto de filme, quanto de série, quanto de quadrinho. É uma luta muito bem dirigida, muito bem coreografada, mas ainda essa luta não serve pro filme todo, tipo, não justifica o filme todo. Eu não preciso nem falar como Jar Jar Binks é um erro de roteiro, é muito forçado, as coisas funcionam de maneira muito forçada, Jar Jar Binks literalmente tropeça para as coisas acontecerem, e também midi-chlorians. Não preciso falar mais nada. O Ameaça Fantasma parece mais o futuro do que o passado. Não parece por questões óbvias de imagem, limitação de dinheiro também. Se você botar Ameaça Fantasma do lado de Uma Nova Esperança, parece que a Ameaça Fantasma é no futuro. Carro voador, cruçante, toda aquela megalomania do George Lucas. Então, pra mim, a junção de tudo isso, mais a direção brega de sombras e coisas assim do George Lucas, onde ele gosta de mostrar a sombra, e aí mostra o chão, e aí todo mundo fala com frases de efeito, todo o roteiro é feito de frases bem marcadinhas. Tudo isso coloca a Ameaça Fantasma no meu 11º lugar. E agora vamos para o 10º lugar, que é Ascensão Skywalker. Sim, Ascensão Skywalker não tem como defender. Tem pontos bons, obviamente, porque tem cenas de ação muito legais, Pazana é legal, todas as cenas de nave são bem legais, a cena da luta entre a Rey e o Kylo Ren é bem legalzinha, só que Ascensão Skywalker é uma confusão de direção, não só direção de J.J. Abrams, como direção de pra onde estamos indo. Então, duplamente, as duas direções, tanto de direção e direção de J.J. Abrams, são malucas e não conversam nada com o que estava sendo colocado no próprio filme. O que Ascensão Skywalker faz é pegar tudo que estava sendo apresentado nos outros dois filmes, no Despertar da Força e Os Últimos Jedi, distorce para ficar do jeito que a Disney e a Lucasfilm queriam para esse filme, para esse final, porque ele destrói tudo que estava sendo construído, não só nos dois filmes, mas tipo, Palpatine volta, começou a criar algo como guerra de casas, então é a casa Palpatine contra a casa Skywalker, e dá pra você ver claramente que a intenção do J.J. Abrams era justamente o fanservice puro, que é onde ele consegue o carinho dos fãs, toda
aquela parada que a gente sabe que funciona. Então, a prioridade dele tá onde? Em dar uma medalha pro Chewie, que é a medalha do Han, justamente pra te lembrar que o Chewie não ganhou medalha no filme, tipo, no filme, fora do filme ele ganhou, a gente sabe disso nos quadrinhos, mas no filme ele não ganhou. A prioridade dele é o quê? Colocar o Lando dando risada compulsivamente, tem uma guerra rolando contra Star Destroyers gigantescos, e o Lando tá rindo compulsivamente. O Lando é um problema desse filme, porque eu gosto muito da volta dele, mas é um negócio meio sem propósito. Cara, você vai olhar pra mim agora e falar que aquele final do Lando foi algo pensado, porque o Lando tava sentado lá com a Jannah e ele chega e fala: viu, qual é a sua história? Cadê seus pais? Ela: eu não conheço meus pais. Ele: vamos descobrir. A gente conhece o Lando. Todos os filmes que aparecem o Lando mostram o quanto ele é mulherengo, o quanto ele é chavecador, e beija a mãozinha, e tem aquela capa. O cara chega numa mulher e manda tipo: vamos descobrir juntos. E alguém achou que isso ia ficar paternal, sendo que só ficou parecendo um velho dando em cima de uma mina muito mais nova. Entendeu? É esse tipo de prioridade do J.J. Abrams e também da Lucasfilm com a Disney agora, e ver o que a gente fez até agora e trabalhar com o que a gente tem? Não, vamos mudar tudo, fazer um retcon de tudo, porque não era assim que era pra terminar. Vamos pegar o sabre de luz? O sabre de luz é importante, todo mundo tem que ter um. O Ben Solo pode apanhar os Cavaleiros de Rain porque ele não tem um sabre de luz. Sem contar que o Ben Solo é um baita acerto, porque o homem lindo, e sem contar que todo o arco dele de redenção é o que mais vale a pena dentro do filme de Ascensão Skywalker. O que fizeram com a Rey em Ascensão Skywalker é o ápice da incoerência. A Rey tava caminhando pra ser uma das personagens mais bem escritas de Star Wars. E aí chegam e me botam Rey Palpatine quebrando toda a história dela, que não, você precisa ser escolhido pra fazer a diferença. Uma coisa que eu preciso elogiar a Ascensão Skywalker é que ele não tem problemas de ritmo. O filme é muito frenético, justamente pra você não pensar muito no que você tá vendo, porque as coisas são bem coerentes, mas ainda é bem divertido e o ritmo ajuda bastante. O roteiro de Ascensão Skywalker é bagunçado, a Leia, infelizmente, a Carrie Fisher veio a falecer e isso acabou com grande parte ali do recurso que eles tinham de roteiro, tiveram que remodelar tudo, e a junção de tudo isso mais somado com prioridades do J.J. Abrams e também da Disney e Lucasfilm colocam a Ascensão Skywalker no 10º lugar da minha lista. No 9º lugar eu coloquei o filme do Han Solo, o filme solo do Han Solo, que eu acho que tem problemas parecidos com Ameaça Fantasma, trazendo personagens interessantes, cara. A Qi'ra é muito legal, o Lando mais novo é muito legal, a L3 é muito legal, o Beckett, todo aquele grupo, são personagens de fato interessantes que você quer acompanhar. Só que o que diferencia Han Solo de Ameaça Fantasma pra mim é o ritmo. Han Solo, ele tem um ritmo muito melhor do que o Ameaça Fantasma, apesar de ter um roteiro fraco, baseado em perguntas que ninguém quer saber de verdade, sem contar que o meu problema com Han Solo é que ele quebra a mística, toda aquela magia das mentiras do Han Solo. A graça do Han Solo é que ele contava muita coisa que no fundo você sabia que era mentira, como os 12 parsecs, e ainda ele é muito cafajeste, ele é muito mentiroso, e é muito interessante ver a construção, ou a desconstrução, no caso dele se apaixonando pela Leia e virando rebelde. Você diminui isso colocando ele como um herói que já lutava contra o Império, meio que sem querer, mas ainda já lutava. Na verdade, desde sempre ele tava fazendo bem. Ok, sabe? Tá, mas ninguém de fato fez essas perguntas, entendeu? Sem contar que o filme do Han Solo é uma coxa de retalhos com várias informações do universo expandido. Vamos colocar o Darth Maul aqui, mas ele não tinha morrido? Mas na série mostra tal coisa. Mas e quem não viu a série? Os filmes têm que funcionar sozinhos. Então ele acabou sendo uma coxa de retalho com muitas informações. Descobri por que o nome dele é Solo, porque é sozinho. Por favor, né? Me respeita. Mas eu acho que os atores do filme são bem mais legais. Cara, o Donald Glover, pra mim, ele tem que fazer uma série do Lando urgentemente, porque ele é a cara do Lando. Ficou muito bom. A atuação de todo mundo é bem legal, o ritmo é interessante. Tem várias cenas de nave que são bem legais envolvendo a Falcon. É um filme que funciona. É um filme muito fraco, mas ainda funciona, diverte de certa maneira. Em 8º lugar temos Ataque dos Clones. Cara, Ataque dos Clones é um filme que quando eu assisti, eu lembro que eu fiquei meio entediado porque ele tem barrigas gigantescas. Ainda faz mais sentido do que o filme do Han Solo, por isso que ele tá na frente. Eu acho que Ataque dos Clones, ele pode ser dividido em duas linhas. Então, o arco do Obi-Wan, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que é o ponto alto do filme, toda a descoberta dele lá, Conde do Khan. Só que o arco do Anakin, rapaz, pensa num negócio muito mal dirigido. Também não é só culpa da direção do George Lucas, mas também do próprio roteiro que o George Lucas escreveu e também das atuações, aí entra muito mais na direção também. As conversas entre o Anakin e a Padmé são muito de frases de efeito. E não só isso, nesse filme começa uma desconstrução da Padmé, que era uma personagem muito forte, muito importante. Ela vai se desconstruindo por causa do seu amor, da sua paixão, virando aquilo lá que a gente vê lá na Vingança do Sith, onde ela fala 3 frases de efeito
Tipo, you broke my heart, Annie. Fala alguma coisa que seja menos robótico, sabe? O diálogo dela com o Anakin, lá naqueles campos floridos, onde eles falam sobre ditadura, autoritarismo, onde ela é uma senadora, e o Anakin literalmente fala que as pessoas deveriam seguir o que o líder fala, mesmo se elas não quiserem, elas têm que seguir, mesmo se elas forem forçadas a isso. E ela vira e acha que tudo é uma brincadeira. Tipo, ela é mais velha que ele, ela é 5 anos mais velha que ele, ela é uma senadora, o cara vira e me fala isso pra ela, e ela acha isso, tipo, ah, você está brincando. Cara, cadê a construção da personagem, sabe? Tipo, tudo bem, ela se apaixonou. Mas que paixão é essa que ela ficou, tipo... Gente, ele tá falando sobre ditadura, tipo, tem que virar e falar assim, cara... Você tá ficando louco, amigo? Baixa sua bola aí. Sem contar que o George Lucas mirou no Anakin sofrendo e acabou acertando no Anakin birrento, culpando Obi-Wan sem motivo nenhum. Tem a batalha de Geonosis, que é uma batalha muito interessante naquela arena, é muito legal. Tem finalmente o beijo entre o Anakin e a Padmé, que é interessante porque é o momento ali onde eles iam morrer, entre aspas. Tem os clones aparecendo e salvando o dia. Também tem a luta do Yoda contra o Dooku, que é uma luta que mostra bastante do lado sombrio e do lado da luz. Então, de fato, essas coisas funcionam. Em sétimo lugar, eu coloquei o Despertar da Força, que é um filme bem satisfatório, um filme bem divertido, apresenta ótimos personagens, o Finn é muito intrigante, o Poe também, a Rey é sensacional nesse filme, toda a construção dela, onde você percebe que o sabre do Anakin tá chamando por ela, então uma menina no deserto que foi abandonada, ela tem um papel a cumprir nisso tudo, isso é muito bonito. O Kylo Ren nesse filme é muito legal, a solução da batalha entre os dois é bem interessante. Pra mim, o J.J. Abrams acertou nesse filme, mas acertou nesse filme por quê? Porque ele copiou Uma Nova Esperança. O Despertar da Força nada mais é do que um copia e cola de Uma Nova Esperança potencializado, então é uma nova Estrela da Morte, que é a base Starkiller, só que muito maior, muito mais poderosa, o novo Jedi no deserto, que é a Rey, o mestre que se sacrifica, que é o Han Solo, e lá no Uma Nova Esperança é o Ben. Então ele pegou a jornada do herói que tem lá no Uma Nova Esperança e trouxe pro Despertar da Força, aumentou tudo, óbvio, potencializou tudo, mas ainda rolou, deu certo. Nesse sentido, o J.J. Abrams mandou muito bem, sem contar a construção de cenas, porque ele constrói cenas de uma maneira interessante que a gente já analisou muito aqui no canal. Por exemplo, o confronto do Kylo Ren com o Han Solo é cheio de alma e cheio de significado. O Despertar da Força tem um ritmo muito bom, não tem barrigas de ritmo, o começo é um pouquinho arrastado, mas pra te apresentar toda aquela ameaça da Primeira Ordem, do Poe fugindo da Primeira Ordem com os planos lá, o mapa do Luke. Então ele copia o conceito do droid fugindo no deserto, sem contar que a cena de Takodana, dos X-Wing chegando em cima da água assim, enquanto o Finn vai lutando, o Han Solo vai lutando. Cara, quando os X-Wing chegam em Takodana, eu arrepio só de lembrar, cara. Tocando a marcha da Resistência, assim, com a Resistência chegando pra destruir a Primeira Ordem. Nossa, é sensacional, mas ainda um pastiche ali de Uma Nova Esperança. Em sexto lugar, eu coloquei Uma Nova Esperança. Sim, eu gosto de Uma Nova Esperança, por isso que ele tá no sexto lugar, mas eu acho que ele é bem contido, ele é bem divertido, ele tem uma jornada do herói ele bem colocada, eu acho que funciona bem, eu acho que é uma aventura interessante. George Lucas dirigindo e escrevendo com vontade de colocar uma aventura ali, de criar uma aventura bem interessante, com western, com viagens espaciais. O Obi-Wan é bem legal, o sacrifício dele é bem legal, o Luke é bem interessante, fazendo ali a transição de fazendeiro para possível Jedi. A Leia colocada como uma das líderes da rebelião é bem legal. A construção do Tarkin, o Tarkin é um vilão muito da hora, você tem medo de olhar pra cara dele, com ali a dinâmica dele entre o Darth Vader é bem interessante, porque eles acabam sendo um o cérebro e o outro a força, então eu acho que constrói bonitinho, sem contar também que a ameaça da Estrela da Morte é muito legal, destruindo Alderaan na cara da Leia, mas como eu falei pra vocês, é um negócio bem contido, bem bobinho de certa maneira, onde o Han Solo corre de vários tiros, ele sai correndo assim de costas pros tiros, ou quando ele grita atrás de Stormtrooper, tipo, Stormtrooper sai correndo, esse tipo de coisa bobinha coloca Uma Nova Esperança em sexto lugar, mas não é demérito de Uma Nova Esperança, é que o top 5 não tem como, cara, são filmes excepcionais. Em quinto lugar eu coloquei A Vingança do Sith. Sim, finalmente a conclusão das prequels, que é muito bem dirigido, muito bem ensaiado, é o George Lucas assim com vontade de contar uma história, com vontade de colocar o Anakin ali como um ser do mal, virando Darth Vader, é muito bem coreografado, não tem problemas de ritmo nenhum, justamente por ser uma conclusão, que era o que a Ascensão Skywalker devia ter feito. Ele não tem barriga, mas ao mesmo tempo, todas as cenas ali agregam alguma coisa e também mostram uma transformação até que gradativa e de maneira que vai escalando do Anakin para Darth Vader. Finalmente temos o Palpatine como um dos principais da história, tipo, aparecendo o filme inteiro, e não só isso, pra mim é um dos pontos mega positivos, porque tanto a atuação, quanto o clima de tensão, quanto você já ouviu falar de Darth Plagueis o Sábio, tudo isso é muito bem construído. A cena do
balé aquático onde tá o Palpatine e o Anakin é muito bem dirigida, tem uma tensão, toda a atuação é muito bem colocada, muito bem tensionada, onde você entende onde o Palpatine atingiu o Anakin, entendeu? Obi-Wan tá maravilhoso nesse filme, não só as coreografias de luta que ele participa, mas como ele tá bonito e como o arco dele tá se resolvendo, porque ele tá literalmente colhendo o que ele plantou ao negligenciar lá o Anakin com a Padmé a deixar rolar. E não só isso, eu acho que a virada de Anakin pra Darth Vader faz mais sentido. Não gosto do que eles fizeram com a Padmé, porque a Padmé foi reduzida a frases de efeito, You broke my heart, Annie, essas coisas assim. Cara, lá na Ameaça Fantasma, ela tá lá atirando no meio de todo mundo e correndo e lutando. Ali ela foi reduzida a ficar ali de canto e ser suporte pra Anakin. E também sabemos que a prioridade dele nesse filme era entregar coreografias interessantes de luta, tanto que o filme abre com uma pancadaria muito louca e fecha com uma pancadaria muito louca. Então, e pula, e gira, e bate, do Khan perde a cabeça, e Mustafar, toda a cena de lava que eu gosto, acho poético, acho simbólico, e eu acho que ele merece o nosso 5º lugar. No 4º lugar, eu coloquei o Retorno de Jedi. Eu acho que é uma conclusão ótima pra trilogia clássica. Eu não gosto de pontos como retcon, como, por exemplo, a Luke e Leia são irmãos. Isso foi enfiado ali de qualquer jeito e acabou, tipo, viu, tem outro Skywalker. Quem? Viu, Leia é sua irmã, e ficou por isso. Sendo que nos outros 2 filmes estava sendo construída uma tensão sexual muito forte entre Luke e Leia, pra fazer ali um triângulo amoroso, onde ele ia terminar com Han Solo, mas eu acho que o filme, ele é muito bom, ele tem um formato muito bom, ele tem um roteiro muito bom, eu acho que ele funciona certinho, a direção do filme é bem feita, o filme é extremamente bem colocado nas suas posições, então, quando mostra o conflito entre Luke e Darth Vader no elevador, a cena é muito bem montada, Luke tá um passo à frente, Darth Vader tá lá no fundo, você consegue ver a confusão, mesmo no capacete, mesmo ali com a máscara, você entende o conflito entre os dois. O Luke tá um personagem muito mais interessante, muito mais adulto, muito mais maduro. O filme tem ótimas conclusões, tem emoção, tem aventura na dose certa. Eu não gosto dos Ewoks, porque eu acho que eles trazem uma infantilização muito forte, então, tipo, do nada, cai pra muito infantil mesmo. Obviamente que Star Wars é uma coisa pra infanto-juvenil, mas os Ewoks, eles trazem pra infantil mesmo, entendeu? Mas o filme é uma ótima conclusão, muito bem atuada, muito bem dirigida e muito bem escrita de certa maneira. Agora finalmente entramos no top 3, mas antes de eu falar o meu top 3, não esquece de deixar um like aqui embaixo, por favor, caso você tenha esquecido. Vê sempre se você tá inscrito no canal, caso você não seja inscrito, se inscreve. O YouTube tira a inscrição das pessoas de vez em quando, então vê sempre se você ainda tá inscrito. E não esquece de compartilhar também e também de comentar os seus top 11 aí embaixo pra gente conversar, fechou? Em terceiro lugar temos Rogue One. Rogue One é a prova de que uma coxa de retalhos pode funcionar muito bem. É um picotado que deu certo, começo, meio e fim, então a história fechadinha, a alma do que significa ser um rebelde está colocada nesse filme. Esse filme discute também coisas como o que é ser um herói, se não existem mais heróis, porque dentro da própria Aliança Rebelde também temos o Saw Gerrera, que eles são meio que rebeldes, só que eles não são heróis, eles não são do bem. Então o filme discute tudo isso, tem ótimas cenas de ação, tem personagens muito bem apresentados e aprofundados num filme só, então além de trabalhar em grupos, tem um filme de equipe, cada um tem a sua personalidade muito bem definida, seus problemas, seus anseios e sua humanidade de certa maneira. Ele é tão bom que você acaba esquecendo que na verdade todos eles vão morrer no final, então você acaba torcendo pra eles saírem dali, mas chega no final do filme, o filme termina de maneira trágica, mas ainda fazendo uma ligação muito boa com Uma Nova Esperança. Ele é um filme que passou por vários problemas de produção. Rogue One tá no terceiro lugar por causa de muito fanservice, porque aquela cena do Vader no final do filme, ela é muito bonita, ela mostra o poder do Vader, ela é muito bem ensaiada, mas eu acho que ela quebra muito o filme. Ela é um puro fanservice e também saiu uma entrevista recente onde os caras do Lucasfilm falaram que essa cena foi gravada questões de meses antes do filme lançar. Então foi algo colocado ali em cima da hora pra fazer o fanservice, funcionou, a galera gostou, mas eu acho que me tirou do filme totalmente. Mas o filme é fenomenal e merece o terceiro lugar. Muito bem dirigido, muito bem atuado, muito bem montado, a montagem salva esse filme de todas as maneiras possíveis. Em segundo lugar, rufem os tambores. Eu coloquei Os Últimos Jedi. Sim, Os Últimos Jedi é um dos melhores filmes de Star Wars. A quebra de expectativa aqui, na verdade, não é uma quebra de expectativa porque... Vou falar do Luke logo de cara. Porque se o Luke foi pra longe, tá estabelecido desde o Despertar da Força, que o Luke foi embora. Ele não ia voltar pra lutar. Então, de certa maneira, Os Últimos Jedi é uma quebra de expectativa, mas uma expectativa que já estava sendo anunciada, porque o Luke foi embora. Então não é a Rey aparecendo que ele vai voltar, tipo, é verdade, lembrei que eu sou um herói e vou lá lutar. Tem muita coisa que vira a nossa cabeça, mostra muito mais nossos heróis como
como humanos, eles têm traumas, eles têm medo, eles lidam com coisas erradas que eles fizeram no passado, eles são traumatizados, sem contar que é muito bem dirigido, o filme vai crescendo, tanto que a luta final entre Luke e Kylo Ren, você fica numa expectativa muito grande pra ver essa luta, e essa luta entrega tudo aquilo que a gente queria ver nessa cena, então nessa grandiosidade, onde o Mestre Jedi tá ganhando de um ser do lado sombrio, sem nem estar lá. Tudo bem, eu entendo que a parte do cassino, ela é arrastada. Eu gosto muito da Rose, pra mim ela é uma das melhores personagens de Star Wars. A Rose é uma personagem muito bem apresentada, que em um filme só apresentam muito mais dela. A Rose é muito bem definida nesse filme, mas eu entendo que o cassino quebra um pouco o ritmo. Eu gosto da mensagem, gosto do que o cassino passa ali, que é muito mais do que bem e o mal, muito mais do que os anos 80 mostrava pra gente, que é o bem derrotando o mal. É muito, tipo, a galera tá ganhando dinheiro com isso, tem gente que alimenta essa guerra pra essa guerra continuar girando mais dinheiro. Eu acho que ele quebra esse pensamento de uma maneira bem interessante, só que eu entendo que quebra o ritmo. Então, enquanto você quer ver a Rey treinando, você tá lá vendo a Rose e o Finn se aventurando no cassino, que é interessante, mas você quer ver outras coisas. Eu entendo muito bem isso, então por isso que não tá no meu primeiro lugar. E outra, eu acho que o problema dos últimos Jedi é não saber pra onde olhar. Então começou a construir um protagonismo de todo mundo. A Rey é protagonista, o Kylo Ren é protagonista, o Finn é protagonista, a Rose é protagonista, o Poe é protagonista. Então, tipo, tinham que ter mais prioridades nesse sentido. Gosto do arco do Poe com o Almirante Holdo, porque é uma liderança diferente do que aquilo que a gente estava vendo. Gosto também que mostra a Leia em todo o seu poder, em toda a sua liderança, de uma maneira muito majestosa e muito bem construída, e por isso ele está no meu segundo lugar. E em primeiro lugar, obviamente, temos o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca é o melhor filme de Star Wars, na minha opinião, porque ele sabe construir tudo certinho, a direção, o roteiro, o Lando é muito bem apresentado nesse filme. Temos ali a alma da luta rebelde contra o Império, onde rebeldes fogem e tentam atacar o Império está implacável. Então, o filme inteiro, os rebeldes estão perdendo, estão correndo por suas vidas, o Darth Vader tá cada vez mais implacável, derrotando o Luke, arrancando a mão dele, eu sou seu pai, isso é sensacional. Tem a quebra do mestre, então o Darth Vader revela que o Obi-Wan mentiu, ou então omitiu a verdade do Luke. Então é um filme que lida muito com as cargas emocionais. Eu não acho que o Império Contra-Ataca tem barrigas, eu acho que ele é um filme sólido, que funciona começo, meio e fim, fecha um arco certinho e termina muito cabisbaixo, mas ao mesmo tempo com um pingo de esperança. Temos lá Han Solo em carbonita, Luke com a mão cortada, que perdeu seu sabre de luz. Então eu acho que termina com uma bad, que é interessante, também faz um caminho muito bom pro Retorno de Jedi, e por isso que o Império Contra-Ataca é o meu filme favorito. Eu acho que ele não tem erros. Não tem erros em hipótese alguma. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo, então, o seu top 11. Pode comentar aí embaixo à vontade. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos. Não esquece de curtir e ver se você tá inscrito no canal. Por favor, fortalece muito o trampo aqui do canal. Eu sei que o vídeo ficou mais longo, mas eu queria passar um pouquinho da minha opinião. Eu ainda acho que eu passei bem en passant, assim, bem por cima. Mas senão ia virar um vídeo, sei lá, de 2 horas falando de cada filme. Então, melhor não. Comenta aí embaixo sua opinião de tudo isso, beleza? Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição. Me segue no Twitter e no Instagram, são os lugares que eu tô sempre online. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!